A paz do Senhor Jesus, crianças, famílias, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Crianças, quem de vocês aí em casa já não assistiram um desenho ou um filme em que tenha, prisão? Vocês vão concordar comigo que é um lugar muito ruim e muito feio, não é? Eu também acho. Hoje, nós então vamos falar sobre José. Sim, José na prisão. A Bíblia nos conta que José foi preso injustamente. Quem se lembra da última aula? Foi sobre isso que falamos. Vamos lá? A Bíblia nos conta que, a esposa de Potifar ficava de olho em José. Vocês se lembram disso? E José sempre, corria. Ele nem queria saber dela. Mas, tia Isa, como José foi parar numa prisão, sendo que ele era inocente? Foi, a esposa de Potifar. Vocês se lembram que da última história, quando ele, correu, a esposa de Potifar ficou, com um pedaço da sua roupa na mão. E usou isso contra José, para que ele fosse prejudicado. E realmente foi isso que aconteceu. Quando Potifar chegou, ela contou tudo para ele. Toda aquela mentira. E ele ficou muito bravo, muito bravo. Ele havia acreditado em tudo aquilo. E mandou que José fosse preso. Olha só o que ela fez. E sim, sem ter culpa alguma, José foi parar na prisão. Olha só. José estava preso. Ele não havia feito nada. Mas não tinha o que fazer. Potifar era um grande homem naquele período. E assim, ele ficou preso. Olha só. Mas em tudo, o Senhor abençoava José. Onde José estava, ele fazia diferente. Sim, ele sempre estava servindo, ao Senhor de coração. Ele queria mostrar o amor de Deus através da sua vida. A Bíblia nos conta que o carcereiro, que era a pessoa responsável em cuidar da prisão, na casa do cárcere, ele estava observando José. Olha só. Por que, tia Isa, ele ficava olhando para José? Vou explicar para vocês. Ali na prisão, haviam outras pessoas. Lá na prisão tinha muitas brigas, muitas coisas erradas, mas José, olha, ele
sabia o Deus que ele servia. E o que ele fazia? Ele orava ali na prisão e olha, ele mantinha a paz. Olha só como isso é importante. E isso chamou a atenção do carcereiro. Por conta dessas atitudes completamente diferentes de José, o carcereiro ali então fez um convite para ele. O carcereiro, vendo que José era um rapaz muito tranquilo, muito responsável, viu ali um rapaz de confiança e fez o convite para que ele, olha, fosse responsável em cuidar, né, ter a organização ali dos outros presos. E ali, mais uma vez, ó, José estava se destacando. Olha só, o Senhor era com José em tudo que ele fazia. Então ali, o carcereiro, ó, fez esse convite e José então aceitou. E assim aconteceu. Ele ficou responsável pelos outros presos. Porém, crianças, durante esse acontecimento, na casa do cárcere, lá no palácio, olha só, do rei do Egito, o faraó, estava acontecendo algo grave. Faraó, lá no seu palácio, estava muito furioso, muito furioso. Por quê? Porque haviam dois homens que, ó, desagradaram muito a ele. Ele não estava feliz. Olha, muito sério, hein? Deixar o rei bravo? Ai, que medo! Estava assim, o rei muito bravo com o copeiro e com o padeiro mor, os chefes ali no palácio. Olha só, o copeiro e o padeiro. O copeiro, crianças, era o responsável por toda a comida e bebida do palácio, inclusive do rei. Sim, ele cuidava de todas as coisas. Já o padeiro, ai que delícia! Ele cuidava, ó, dos bolos, dos pães, para que tudo fosse uma delícia. Olha só, e bem fresquinho. Mas ali, eles haviam naquele dia desagradado muito ao seu rei. Faraó, então, toma uma atitude. Ele ordena que o copeiro e o padeiro, ó, vão ser presos. Muito bravo ele estava. E assim aconteceu. Os dois foram parar na prisão, na casa do cárcere, onde José ali já estava. Então ali, quando eles chegaram, já tinha alguns presos. José já era responsável por todas as coisas. E chegaram mais dois. Olha só, esse copeiro e esse padeiro. O que será que eles fizeram que desagradou tanto ao rei? Mas assim, aconteceu. Ficaram também na prisão, naquele lugar ruim que nós falamos. Muito triste ficar presos. Porém, numa noite, acontece algo muito diferente. O copeiro e o padeiro estavam dormindo, como os outros presos ali. Mas na mesma noite, tanto um quanto o outro sonharam um sonho. E na manhã seguinte, José, quando ele acorda,
ele percebe que há algo acontecendo. Olha só, José acordou e viu que, olha, o copeiro e o padeiro estavam com uma cara estranha e perguntou: o que está acontecendo? Vocês parecem tão tristes, tão perturbados. Então, os dois respondem: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Porém, José disse: não são as interpretações de Deus? Conte-me os sonhos. Olha só. E assim aconteceu. O copeiro e o padeiro, na prisão, falaram sobre aqueles sonhos diferentes que eles tiveram aquela noite. Ali, José, fica muito atento a tudo. E o Senhor, nosso Deus, dá sabedoria para que José falasse a cada um deles o que era aquele sonho que estava tirando a paz deles. E assim o Senhor deu essa sabedoria e ele, falou. Vamos lá falar dos sonhos. O sonho do copeiro? O que será que ele sonhou? Ele contou para José que naquela noite ele havia sonhado com uvas muito bonitas. E que ele, apertava aquelas uvas em um copo. Olha, que diferente mesmo. E ele, servia a taça na mão do rei. Logo, José, ouvindo aquele sonho, ele disse: olha, esse sonho quer dizer que você vai ser perdoado. Olha que coisa boa. Era uma novidade, ainda bem que o sonho significava algo muito bom. Ali então, o copeiro, prestou muita atenção naquela interpretação. E qual era o prazo? Durante, entre 3 dias aconteceria aquele sonho. Já o sonho do padeiro. José também, com a sabedoria que Deus estava dando a ele, interpreta os sonhos do padeiro. Olha só. No sonho do padeiro, então, ele conta que haviam 3 cestos em cima da sua cabeça. Olha que diferente também. E no último cesto tinha algumas coisas em cima. Que os passarinhos vinham e comiam. Que será que significa esse sonho? José, então, assim lhe diz: esse sonho significa que, haverá morte. Você será morto. Ele não seria perdoado. Olha só que diferente. Um sonho do outro sonho. Um mais tranquilo. Ele ficou satisfeito com aquela interpretação. Mas o padeiro, eu acho que ele deve ter ficado muito assustado. E assim, o Senhor deu a José aquelas interpretações, Deu sabedoria ali para que ele falasse com cada um. O sonho do padeiro também, seria realizado dentro de 3 dias. Mas durante aquela conversa, depois daquelas interpretações, José
conversa com o copeiro e diz assim para ele: quando você voltar para o palácio, não se esqueça de mim. Olha só, ele queria que o copeiro, quando chegasse lá no palácio, falasse em favor dele, que o copeiro falasse em favor dele para o rei do Egito, Faraó. Depois dessas coisas, realmente aconteceram naquele prazo que José havia falado. 3 dias. Aqueles sonhos se realizaram. Olha só, realmente aconteceu. O copeiro, olha aqui, o copeiro, ele havia sido perdoado, como José havia falado. E ele, voltou para o palácio e ali ele serviu ao rei novamente, serviu o rei na taça, estava novamente no palácio com seus afazeres. Olha só, ali concretizou, realizou o primeiro sonho. Já o segundo sonho, que era do padeiro, já não era muito bom, mas também aconteceu. E o padeiro foi, condenado à morte. Ai, que fim, hein? Foi condenado à morte. O Senhor deu sabedoria a José para que ele falasse cada sonho. Porém, quem se lembra do que ele pediu para o copeiro? Vamos ver se vocês se lembram. Para não se esquecer dele quando ele chegasse lá no palácio novamente. Mas eu tenho uma notícia não muito boa. O copeiro, que já estava novamente lá no palácio, servindo ao rei, como chefe novamente, ele se esqueceu de José. Ele se esqueceu de José. E José continuou ali preso. Ele ficou preso por um tempo ainda. Como assim, copeiro? O copeiro esqueceu do que ele havia falado, do que ele havia pedido. E José ali permaneceu naquela prisão, na casa do cárcere. O que será que vai acontecer com José? Eu tenho certeza que o nosso Deus não se esqueceu de José lá na prisão, como o copeiro havia esquecido. José, ele já havia passado por tantas dificuldades. Vamos lembrar? Ele foi jogado no poço pelos seus irmãos. Ele foi vendido para os mercadores pelos seus irmãos. Quando chegou no Egito, ele foi vendido novamente para Potifar. E agora ele estava na prisão. Olha só, quantas coisas difíceis já haviam acontecido com José. Depois ainda de todas essas coisas, José havia sido esquecido pelo copeiro e permaneceu na prisão. Coisas difíceis também acontecem comigo e com vocês. Mas nós temos que crer, acreditar que o Senhor está conosco, ali como esteve com José, em todos os momentos difíceis.
Ele não se esqueceu e ele sempre fez tudo para servir a Deus de coração. Que nos momentos difíceis, você e eu possamos ser assim também. Vão acontecer muitas coisas difíceis, mas vamos fazer diferente, como José fez também. Vamos pedir a Deus isso hoje. Vamos lá? Senhor meu Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos, nos ensina a te adorar e estar com o Senhor em momentos difíceis. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Se vocês gostaram dessa história, compartilha com um amigo da escola, um vizinho, um primo, os seus irmãos, as pessoas que você conhece, que estão ali, precisando ouvir a palavra de Deus, conhecer a Deus. Vamos evangelizar todas essas pessoas, amém? Que Deus abençoe a cada um, a cada família. Fiquem com Deus, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.